Olá para você que assiste o 3 Pontos Cast, aqui diretamente de Leme, interior de São Paulo, aqui dentro da empresa 3 Pontos Company. Nós somos um braço onde a gente traz muita informação, entretenimento, empreendedorismo. Neste momento de política, de eleição, nós também estamos focando muito para trazer informação para você, eleitor, para que você possa tomar as suas melhores decisões. Lembrando que voto ele não é comprado, ele é definido e você tem que votar com consciência. Aqui ao meu lado, sócio e pai, Noedir, e também o nosso convidado desse podcast. Mas antes de passar para o nosso convidado te dar um olá, uma boa tarde, falar, eu vou passar aqui para o Noedir. Eu quero apresentar, então, fazer um breve currículo aqui do Dr. Gustavo Fagion. Ele é médico infectologista e médico do trabalho, já foi vice-prefeito de Leme, já foi presidente da Câmara, já foi vice-presidente da Câmara, já foi secretário de promoção social, já foi secretário da saúde por 3 vezes. E claro, ele é médico, né? Então, secretário da saúde por 3 vezes tem tudo a ver, Dr. Gustavo Fagion. Olá, Tiago. Olá, Noedil. Quero já de antemão agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast. Alô, pessoal que tem acompanhado as suas lives. Fico muito honrado de estar aqui e pela receptividade, o carinho que vocês me receberam hoje nessa oportunidade. Obrigado, muito obrigado. Primeiramente, eu fiquei surpreso, porque eu já conhecia o doutor, de ouvir falar. Mas aí agora já teve bastante bagagem. Então, ou seja, não é uma pessoa que está entrando sem nenhuma instrução. É uma pessoa que tem muita bagagem, tanto com política, quanto médico, quanto secretário. E isso faz toda a diferença, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu já estou há mais de 30 anos na profissão como médico e já estou há mais de 20 e tantos anos como político. Então, já tenho assim, uma larga experiência, isso posso transferir, como venho transferindo esses anos todos, à nossa população e sempre abraçá-los de uma forma carinhosa, responsável e ética acima de tudo. Muito bom. Tem uma pergunta para fazer para o doutor? Vereador, né? Nós vimos que o doutor já foi vereador, tanto que foi presidente da Câmara. Por que novamente? Quais são os planos, projeto, o que pretende fazer? Porque a gente olha assim, às vezes, os candidatos, né? A gente pensa, mas o que essa pessoa quer fazer na política, né? Qual que é o objetivo, né? Ter um salário a mais? O que é? E nós sabemos que não é o caso do doutor, né? O que o doutor espera nesses 4 anos aí sendo eleito? Eu espero fazer o que eu sempre fiz. Ajudar o povo, ajudar o próximo, porque isso está enrustido, está dentro de mim. Como vereador, isso há 20 anos atrás, eu tomei um outro rumo, que eu fui mais para a parte administrativa e fiquei um pouquinho afastado da política, eu digo, do legislativo. E eu acho que hoje, do jeito que as coisas estão acontecendo, estão sobrando espaços dentro do legislativo, e eu acho que aí eu me incluo, porque com a experiência que eu tenho, eu vou poder ficar na cola, digamos assim, para o povo me entender mais, do prefeito, para se fazer as coisas que têm que ser feitas. Muito há ainda de se acontecer, de fazer dentro da rede pública, e eu com essa larga experiência, eu posso ajudá-lo, no sentido de orientar e dar algumas opiniões. Então essa é a minha sina, esse é o meu karma, é ajudar o próximo. E assim sempre foi comigo, de todas as pessoas que me conhecem, sabe da humildade, da forma que eu trato todo ser humano. E se eu tiver que provar alguma coisa para alguém, eu não preciso mais, eu tenho que provar para mim. Eu tenho que provar que eu sou um ser humano que veio aqui para fazer a diferença. Muito bom. Mas antes de pensar agora nessa eleição, quem é o doutor? Da onde o doutor veio? Qual é a história? O doutor Gustavo tem 66 anos. Eu nasci em Caconde, sou cacondense, porém a família do meu pai é aqui de Leme. Pelo destino, minha mãe, numa feita que veio aqui para Leme, conheceu e meu pai, se casaram, voltaram para Caconde. Eu nasci em Caconde, depois voltamos para Leme desde 69. Cresci aqui, então a maior parte da minha vida, mais de 50 anos, eu vivi em Leme. Portanto, não tenho nada que provar para ninguém que sou lemense, sim, de corpo e alma. Legal. E aí, por que medicina? Medicina... pela forma comportamental, da forma que eu trato.
Eu gosto do ser humano, eu gosto de ajudar. Então isso foi desde do início. E também fui uma pessoa que sempre gostou de ler muito. Então eu juntei as coisas. A minha parte emocional, a minha parte de querer ajudar o próximo e minha parte intelectual. Essas duas coisas juntas caminhou muito próximo à medicina, e daí meu maior interesse por essa especialidade e não por outra qualquer. Muito bom, legal. O que se pode fazer em Leme para melhorar a saúde? Que a gente sabe, né? A gente acompanha e não estamos aqui para pedir voto, nós estamos aqui para entrevistar, né? Sim, sem dúvida. Mas a gente ouve, né? Eu tenho comércio lá em Araras também, e a gente acompanha, pelo menos boatos, né? Da situação da saúde de cada cidade, e a gente ouve falar, né? Assim, a gente está naquela parcela privilegiada da população que não depende do SUS, né? Que tem um convênio médico, mas nós sabemos que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então a gente ouve comentários de quem precisa que Leme está numa situação pelo menos razoável. Não pode, acho que ninguém, não sei se pode dizer ótima, não sei se pode dizer boa, mas nós podemos dizer que é razoável. Mas o que se pode fazer para melhorar? Tá, nós vivemos a situação do nosso país. Nosso país tem passado por uma conturbação a todos os níveis, federal, estadual, municipal, e nós somos reflexo disso no nosso dia a dia. Então a gente não pode esperar que a gente viva num primeiro mundo se a gente está vivendo num terceiro mundo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, você me pergunta o que pode melhorar. Você falou uma palavrinha chave aí, que é SUS. Não adianta você fazer o político ou o cara ligado à administração fazer 1000 promessas. Por que não? Porque nós somos uma federação. Como federação, nós temos as diretrizes voltadas dentro do SUS, criada pelo Ministério da Saúde. Então você pergunta para mim, alguém fala para mim, o que é que você vai fazer, Gustavo? Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Traçar as diretrizes do SUS. O SUS é completo, ele é olhado pelo mundo inteiro com uma certa inveja. Você vê que os Estados Unidos, o sistema de saúde não consegue tratar a sua população mais pobre, mais carente, como é tratado aqui. Então nós temos o SUS. O SUS traduzindo tudo o que seria igualdade de saúde para todos. Então, poderiam perguntar para mim, Gustavo, qual é o seu plano de governo, se você for ver, que você poderia oferecer? Eu sempre digo assim, de uma forma metafórica, mas não querendo debochar daquilo que vou falar, eu digo assim, o meu plano é complexo, extremamente complexo, mas extremamente simples do outro lado. Por que complexo? Porque a própria complexidade do SUS a gente pode ver no dia a dia, composto por diretrizes, volto a repetir, mas escrita por pessoas gabaritadas. Então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Segundo, por que simples? Porque é simples porque a gente tem que botar isso em funcionamento. Tá tudo aí. Quando se fala, eu vou fazer isso, quero fazer centro disso, centro daquilo, isso tudo é preconizado dentro do SUS. Mas aí está a diferença do político do administrativo, é colocar esse SUS em prática. Tá, então alguém já fez essa crítica para mim, doutor, o senhor já foi 3 vezes, ok, fui 3 vezes, peguei primeiro uma epidemia de dengue, arrebentou a cidade, segundo, peguei uma pandemia de Covid, arrebentou todo o sistema, mas assim mesmo nós vemos tentando traçar, volto a falar pela terceira vez, todas as diretrizes do SUS. Temos dificuldade? Óbvio que nós temos dificuldade. Somos um país em desenvolvimento, então falta dinheiro e muitas das vezes não é só do governo federal, municipal ou estadual. Falta-se vontade política. E isso aí a gente não pode interferir, porque cada um tem a sua, o seu modo de encarar e de agir. Esse é uma das perspectivas do SUS, que é a descentralização, a regionalização, deixando para os 3 poderes, que são tripartites, resolver os seus problemas. Mas ele está por trás o quê? Levantando quais são os locais que ele deve intervir, levantando as doenças, regionalizando os problemas que tem aquela região e dando suporte com as regionais para que a gente possa resolver. Então daí eu falo a simplicidade. Simplicidade é nós fazermos o SUS funcionar. Complexidade, porque ele é um sistema complexo, pouco entendido.
Muitas das pessoas não sabem o que é SUS. Tanto é que a pessoa vem, a gente ouve fazendo algumas promessas mirabolantes, mas isso tudo já está preconizado dentro do SUS. Então a gente tem que fazer o quê? Aquilo funcionar. Só que sozinho a gente não faz. Se não tiver parcerias, a gente não vai a lugar nenhum. Portanto, eu simplifico tudo isso. Complexo SUS, facilidade a gente fazer isso. Mas sozinho eu não consigo fazer nada. Nós temos hoje mais candidatos médicos também. Nós não estamos aqui para julgar esses outros candidatos. Mas o que hoje te diferencia dos demais? Primeiro, a experiência. Segundo, que eu não estou aqui agora, a quem me conhece há mais de 20, 30 anos, meu comportamento era igual há 20, 30 anos e meu comportamento era igual hoje. Eu sou a pessoa que sou. Então isso me diferencia, desculpe a forma que eu estou me retratando, mas isso já é um grande diferencial que eu tenho dos outros. E sem dúvida alguma, a experiência, eu diria assim, entre coeficiente de inteligência e coeficiente emocional, ao longo dos anos, a própria idade, a própria experiência me fez com que eu crescesse com o meu coeficiente emocional. Isso é de extrema importância e nesse aspecto eu saio na frente. Doutor, hoje está na base, está contra ou é independente? Não, eu estou junto com o atual prefeito, que é o senhor Claudemir Borges. Certo. Eu já tenho um grupo que eu já venho há 20 anos, então não seria o momento, não teria nem porquê eu me dissolver disso. Sim. Eu tenho que aceitar os elogios e as críticas que é feito para o atual governo, assim como todos. Se a gente está do lado, está do lado. Mas eu tenho a percepção que mesmo você estando junto, você está fazendo... entre aspas, né, as críticas do tipo, tem que melhorar, eu tenho que estar em cima para fazer a coisa acontecer. Então, assim, você não tá passando pano em ninguém, né? Não tô passando pano em ninguém. Mesmo porque eu acho assim, chega um momento na sua vida que você não tem mais nada a perder. E é aquilo que eu falei, eu também não tenho nada mais para provar para ninguém, eu tenho que provar para mim. Então, quando eu vejo uma coisa que não está dentro daquilo que deveria ser, isso me traz um transtorno muito grande. Entre eu ficar transtornado e o outro lado ficar transtornado, eu prefiro que o outro lado fique transtornado. Então, não é que eu digo, vou bater, vou falar, não. Mas eu tenho que, pelo menos, alertar. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas eu tenho por obrigação moral de levantar o assunto. Legal. Na Câmara, a gente sabe, e muitas pessoas não entendem isso, acham que vereador está ali para executar, para comprar as coisas, para pagar as coisas, e nós sabemos que o vereador, a Câmara Municipal, não serve para isso, serve para fazer leis, serve para fiscalizar o executivo e tal. Dentro dessa realidade, um vereador pode fazer o que, assim, pela população? E não estou falando só de saúde, que seja em outras áreas também. O que um vereador pode especificamente fazer pelo povo, pela população, pelo eleitor? Tá, primeiro eu acho que tem que entender uma coisa. A gente separar os poderes: executivo, legislativo e judiciário. Você falou uma coisa certa. O legislativo vão fazer as leis. Só que o vereador tem uma coisa que é importante: ele não pode criar gasto. Então, se o cara falar, eu vou ser vereador e vou construir isso, ele não pode. Se ele falar, eu vou criar uma creche, ele não pode. Ele pode fazer um projeto, um anteprojeto, levar para o prefeito e convencer o prefeito de que aquilo é importante. Esse é o primeiro aspecto que deve ser levado em consideração. Fora isso, ele está fazendo tudo errado. Segundo, você já citou o segundo aspecto, fiscalização. Ok? Ele tem que fiscalizar o poder executivo das coisas que vem sendo feitas e que ele vem executando na cidade. Ele tem que ver as diretrizes, ele tem que ver as leis orçamentárias, enfim, ele tem que ficar atento a tudo que acontece à sua volta. E tem que ser também, o que é mais importante, a voz do povo, levar ao prefeito as dificuldades que aquela determinada região, determinado bairro está tendo para poder fazer modificações. Então esses são os principais aspectos naquilo que o vereador tem que executar. Legal, porque eu vejo muito hoje candidato a vereador que não faz a mínima ideia do que faz um vereador, né?
Você vem assim falando, olha, eu vou recapear isso aqui, vou construir. Eu vi vídeo de vereador falando que vai construir um PAN. E caramba, esse vereador tem poder, hein? Não é complicado. Complicado é aceitar as coisas que a gente escuta por aí e ter que ficar calado por uma série de fatores. Mas aquela pessoa que é candidata a vereador e vai dizer eu vou fazer, pode esquecer. Ele não faz nada disso. Quem faz é o Poder Executivo. Ele pode orientar, ele pode conversar com o seu prefeito, ele pode sensibilizá-lo daquilo que a população está fazendo. Mas nunca ele pode fazer eu vou fazer isso. Está errado e não acredito nesse indivíduo. Leme precisa, e se precisa, é possível ter mais médicos hoje? Você diz na rede? Contratar mais médicos, isso. Tá. A Secretaria de Saúde precisa de uma reestruturação. Eu digo reestruturação, é uma reestruturação financeira. Nós saímos de uma pandemia, nós entramos num processo de votação, ficamos um tempo sem prefeito, aquela coisa toda política, isso atrapalhou um pouquinho. Tá, primeira coisa, aquele que sentar lá dentro tem que pegar um contador e levantar tudo que tem de dinheiro, o que entrou, o que está para entrar. A partir dali, repensar aonde vai ter que ser aplicado o dinheiro. Precisa de mais médico? Precisa de mais médico, sim. Mas, por exemplo, tem muita crítica, por exemplo, de psiquiatria. Mas se você falar assim, eu preciso de um psiquiatra amanhã, você não consegue. Então, nem tudo aquilo que o próprio prefeito, que o próprio secretário, vou falar no caso da secretária de saúde, quer, ele vai conseguir. Porque tem uma série de dificuldades no próprio mercado. E isso aí tem que ser reestudado de uma forma de melhor aproveitar esse profissional que está na rede. Não adianta trazer pessoas que vêm de fora, não vão fixar na cidade, enfim, é mais complexo que a gente pensa. Mas eu acho que tem que, por exemplo, questionar um pouco mais o número de consultas, tem que ser mais efetivo, não adianta também ir lá, passar um remedinho, mandar embora, volta depois. A minha crítica sempre foi, volta 4, 5 vezes no mesmo local e não resolve. Ele tem que ser mais resolutivo e resolver mais os problemas. Isso já era meio caminho andado. Que tem que ter mais médico? Tem. Que vai conseguir? Não sei. Eu sou muito franco em dizer, porque o próprio mercado, para você trazer um médico que não está fixado na cidade, para se fixar em Leme não é uma coisa tão simples. Ele tem que mudar, ele tem que vir com família, ele tem que se fixar aqui. Isso pode ser possível? É possível, sim. Mas tem que ter um estudo assim mais aprimorado para a gente poder acertar a saúde. Legal. Eu valorizo muito mais isso, né? Do tipo, precisa, vai conseguir, tem que estudar. Isso é diferente do não, vou fazer, vai dar certo. Não adianta. Mesmo porque eu estaria tacando pedra para cima, porque eu tive lá 3 vezes e muitas das coisas eu não consegui, porque eu não quis, não. Então, quando vem me pressionar, eu falo assim, desculpe a minha franqueza, mas eu falei, você está achando com cara do quê? De idiota? Que eu não quero isso para a cidade? Que eu não estou vendo isso? Que eu não estou enxergando isso? Então eu não quero porque não quero fazer? Eu acho que a gente tem que ser honesto, tem que conversar, tem que explicar. Eu sempre fui assim, se tem um problema com o paciente dentro da própria secretaria, está causando tumulto, está não sei o quê, estou vendo que o cara está desesperado, eu chamo ele na minha sala, senta aqui, está acontecendo assim, 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 qual é o problema da senhora? Vamos ver o que dá para fazer, está travado em tal lugar. Isso eu acho que é muito mais honesto do que você falar, vamos fazer, daí eu resolvo. Não, isso não resolve nada. Porque tem que lembrar sempre, é um jargão muito antigo, que saúde é bem-estar social, físico e mental, e não a simples ausência de enfermidade ou doença. Essa é a primeira coisa que a gente aprende em medicina. Então, se você não fecha esses 4 ou 5 parâmetros, você não está fazendo medicina. Às vezes a pessoa quer uma palavra amiga, quer um conforto, e isso aí a gente não tem visto muito nos dias de hoje, desculpe a minha franqueza. Aproveitando essa franqueza, doutor, bom, esclarecer, né, para quem está assistindo, ou vai assistir a entrevista, ou vai assistir algum corte, que nós estamos aqui para entrevistar, o doutor está aqui para pedir voto, né? Mas no início, antes de começar essa entrevista, foi perguntado para o doutor se havia algum assunto proibido, ele disse que não que tem. Nós poderíamos perguntar o que fosse. Não é nada assim tão polêmico, né? Mas se fala muito do problema da Santa Casa. Nós sabemos que a Santa Casa não pertence à prefeitura. Mas o bendito problema é que se diz que todo mundo tem que ir pro UPA, né? É PAN, UPA? É UPA lá, acho que PAN, Pronto Atendimento Municipal. PAN.
E de lá, então, o médico direciona se vai para a Santa Casa ou não. E muita gente reclama, né? Que sabe que é um caso sério, sabe que vai cair na Santa Casa, mas tem que ir lá primeiro. Isso existe solução ou tem que ser exatamente assim? Tá. Aí alguns fatores têm que ser postos. A Santa Casa hoje partiu para um caminho de porta fechada. É só focar mais aqui. A Santa Casa partiu por um caminho de ser porta fechada e atender as emergências, as grandes emergências. Ok? Ok. Você tem um pronto atendimento municipal com 5 médicos, com toda a estrutura, uma parada cardíaca, uma coisa mais grave, no momento. Certo? Então, o primeiro atendimento, eu acho que deveria ser feito ali, sim. O segundo atendimento, Santa Casa. Eu até acredito que essa seja a forma mais correta e que venha ser feito em qualquer lugar. Agora, o que eu acho, no meu ponto de vista, da forma que eu encaro como secretário, e a gente tentou resolver isso, e teria que ter mais tempo, porque peguei mais no final, quando o problema se agravou. Se você tem Santa Casa de um lado e você tem o pronto atendimento do outro, eu sempre falo assim, essas duas entidades têm que, como se fosse um rolamento, tem que funcionar assim, a engrenagem tem que ser perfeita. Agora, se fica recusando paciente do outro, se fica aquela briguinha entre eles, não funciona. Eu sempre vou falar aqui a segunda vez, parceria. Isso a gente já sabe desde Napoleão Hills em 1800 e pouco, que parceria é o que funciona. Ok? Ok. Então tem algumas dificuldades nisso? Tem algumas dificuldades nisso. Então é aquilo que eu volto a falar. SUS é aqui, complexo e simples. O que é complexo? Complexo é toda a estrutura que tem. Simples é resolver isso aqui. Então tem que ter força política, tem que ter coragem de querer resolver essa situação. No momento que se coloca isso aqui a funcionar da forma que tem que ser, você não vai ter problema de ser atendido lá e de ser atendido cá. Agora aí fica a crítica. Por que você quer? Fica para você responder isso. Fica a pergunta, por que você quer ir para Santa Casa e não quer ir para cá? Se aqui tem 5 médicos, tem toda a estrutura que é a mesma da Santa Casa. Fica aqui então para você me responder. Eu não sei se fui não muito... Foi bem claro. Muito aberto. O prontuário é unificado ou não? Não é unificado. Não seria um caso para um vereador tomar essa frente e bolar uma unificação? Eu ia falar de tecnologia. Acho que tecnologia é essencial para tudo. Aqui na nossa empresa, por exemplo, é rapidinho, só para o doutor entender. Era um bar da Ambev, e de repente, mesmo faturando, a gente falou, não, estamos com outras ideias, estamos com outras coisas na cabeça, pensando a nível nacional e não mais local. Tanto que a gente fechou o bar e abriu essa empresa. Essa empresa tem 3 pontos hoje. Tem um lado que é o marketing, que é nível nacional, clientes do Brasil todo. Tem um lado fiscal, Brasil todo. E tem um lado tecnológico. Então, com a tecnologia, a gente desenvolve facilidades para automatizar o trabalho. E hoje a gente vê a necessidade disso no governo. Independente se é só Leme ou se é nível nacional, né, de poder ter um aprimoramento. Se você tem hoje um sistema unificado na rede toda de saúde, você vai lá e escreve o nome do paciente e você tem todos os detalhes, né? Seja se a pessoa estiver no PAN, na Santa Casa ou em qualquer outro ambiente, né, de saúde. Eu acho que talvez é algo importante que precisa ser visto. Eu falando de fora, né? Porque eu tive um parente recentemente que foi atendido no PAN e depois veio de ambulância, uma ambulância UTI, não sei, porque ele já veio para UTI, né? Aqui na Santa Casa, e não se conversava, né? Um outro parente precisou ir lá explicar o que ele tinha, né? O que aconteceu lá no PAN para ser atendido aqui. Ou seja, que se o prontuário fosse unificado, eu acredito que seria um... Então eu te respondi com aquilo lá. Sim. Um simples telefonema, ô colega, o que está acontecendo assim, resolveria o problema. Quando eu saí de lá, deixei uma UTI de primeiro mundo montada, deixei as salas de emergência totalmente montada, só não deixei telefone para eles entrarem em contato. Mas é simples, né? Era um simples telefone. Muito simples, um simples telefonema. Então, as pessoas complicam. Então aí é o que eu estou dizendo, a diferença de um local e do outro vai ser o quê? O funcionamento de quem? O material é o mesmo, mas o fator humano é que influi. A diferença de um local e do outro é fator humano. Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu tinha crise de pressão alta.
Ok. Aí eu ia ficar internado lá, precisava ficar internado. Isso é coisa de 20 anos atrás. Eu ia para a clínica e me internava na clínica, com convênio, com tudo. Ok. Com paredes descascadas, Santa Casa passava um período de dificuldade, mas por que eu ficava na clínica? O que era o diferencial na clínica? Era a forma que eu era ser tratado. Então, às vezes, não é estrutura, não é nada disso. É o fator humano. E aí você respondeu. Um simples telefonema. Por isso que eu acho que o ser humano, com todos esses problemas, com essa correria e a ansiedade e a não sei o quê, a gente não consegue evoluir e melhorar mais, tá difícil. Por isso que eu acho que a gente precisa da tecnologia para facilitar o trabalho. Sim, ajuda e muito. E lá nós deixamos algumas coisas prontas. Por exemplo, o raio-x que se tira na Santa Casa, lá nós procuramos integrar. Mas eles tinham que ter um pouquinho mais de integração. Isso já faz alguns anos também, né? Já. Nós que implantamos lá. Legal. Então já tinha raio-x digital, mas tem algumas outras coisas, tem algumas arestas que devem ser ainda... Tá aí uma boa sugestão de um projeto para um vereador, né? O vereador da saúde na Câmara, né? Talvez trabalhar isso, né? Mas ali a tendência ali já está sendo feito, a gente já deixou alguma coisa assim, quando saiu já engatilhada. O pronto atendimento municipal não recebe verbas federais. Aí eu já vou explicar algumas coisas que também foi motivo de crítica que acabei recebendo. Ele recebe verbas municipais, não recebe as verbas federais. Inicialmente ele era como uma UPA, unidade de pronto atendimento, mas foi transformado em pronto atendimento municipal. Porque no momento, tudo fala assim, por que não fez naquela época? Porque o momento não era aquele. Tá. Hoje nós atingimos lá no PAN mais de 6.500 atendimentos mês. Temos 5 médicos. Então isso já é o suficiente para você solicitar que se crie ali, que se transforme numa UPA, unidade de pronto atendimento. Ele pode ser 3, que é a mais complexa. Isso já está sendo feito. Com isto feito, você vai receber em torno mais ou menos de 180 mil do governo federal. Esse dinheiro vai para onde agora? Para montar o SAMU. Porque para montar a UPA, uma das coisas precisa ser SAMU. Então agora é o momento. Por que não montamos o SAMU antes? Porque faça a soma para colocar 2 ambulâncias, quanto fica? Era o momento aquele? Não, não era. Então agora é o momento. Então, com este dinheiro aqui, monta-se o SAMU, já dá a entrada, transforma em unidade de pronto atendimento, ok? Já vem verbas federais e aí é a hora de começar a mudar algumas coisas lá dentro. O doutor está falando então que é uma proposta sua, como vereador... Não é só minha, eles já estão fazendo, a gente mais ou menos já sabia e foi deixando as coisas engatilhadas. Mas para lutar e agilizar, vira o SAMU para Lênin. Sem dúvida alguma. Tem que vir. Agora tem que vir. É ótimo, mas é a primeira vez que eu escuto alguém falando que já tá certo. Mas já começa já dando andamento, já estão fazendo os levantamentos, tanto é que eu já te dou dando os números. 6.500 consultas, já tem 5 médicos, vai para uma UPA 3, vai vir mais ou menos 180 mil, joga para o SAMU, porque para ter a UPA tem que ter o SAMU. Então tudo isso está acontecendo. Então aí que eu falo assim, o seu projeto qual é? Complexo está aqui. Isso tudo está dentro do quê? Está dentro das diretrizes do SUS. Então eu vou querer inventar coisas mirabolantes? Não vou fazer isso. Estou sendo desonesto comigo mesmo, estou querendo enganar a mim próprio, não tem jeito. Então tem uma série de coisas acontecendo que eu digo assim, tem que se fazer acontecer aquilo que já está no papel. Vontade política acima de tudo. E agora estão tendo vontade política. Não que antes não tivesse vontade política quando estava com os prefeitos anteriores, mas aquele a gente discutia, não era o momento. Ponto. Agora não adianta querer montar uma coisa que não tem dinheiro, que se quisesse colocar SAMU aqui, teria que fazer a triagem em Araras, ambulância, por exemplo, a ambulância UTI ficava em Araras, tinha que vir para cá, não resolvia nada. Muito bom. A gente está com bastante foco na saúde. Tem alguma coisa importante que o doutor queira acrescentar em alguma outra área? Dentro de saúde, primeiro, em outras áreas... Se tem algo importante que o doutor queira acrescentar.
Ou mesmo na saúde, que não foi dita ainda. Ah, saúde, assim, o que já está sendo falado aí, que a gente já vem conversando há muito tempo, a cidade cresceu tanto em número de habitantes como territorialmente. Então, transformando aqui em UPA, mas a Zona Sul, que é lá para cima, do Sumaré, aquela região do Palmeirinhas, e ali para trás, aqueles bairros adjacentes, São Joaquim, São Rafael, São Manuel, ali ficou um pouquinho desguarnecido. Desguarnecido por quê? Desguarnecido pela distância que nós no interior estamos acostumados. Se for em São Paulo, vindo daqui até ali vem de bicicleta, mas para Leme, o Ucho, onde é que está, e também para as pessoas que têm menos poder aquisitivo, torna-se um pouquinho inviável você vir com filho de madrugada. Então ali também tem esse projeto e vou ficar em cima disso. Não sei qual vai ser o meu futuro, se entro ou não, mas vou ficar batendo nisso, transformar ali também, ali tem que ser um pronto atendimento municipal, porque tem números limitados de consulta para se criar. Então eu falei aqui 6.500, cria-se uma UPA 3, ali não pode criar uma UPA, ali tem que criar um pronto atendimento 24 horas, aumentou, transforma-se em UPA, então aquela região tem que ser melhor assistida. E uma outra coisa que todo mundo tem pedido é pediatria. Isso é outra coisa importante também, que vou ficar no pé do Claudemir, é pediatria, pelo menos aqui na UPA e em alguns locais. Outra coisa eu acho também importante é estender o horário dos postos. Isso aí estou falando assim uma coisa miraculosa, não, isso a gente já queria fazer há muito tempo, mas sempre viemos com um número reduzido na saúde. Quando se fala tem muita gente, não tem muita gente. Se você vê o número de população, o número de funcionários que tem, acaba faltando. Então você não, para aumentar 1, 2 horas, isso tem hora extra, tem um monte de coisa que acaba onerando e não tem essa possibilidade. Mas eu acho que agora está na hora da gente estender os horários de alguns postos para ampliar mais o atendimento e colocar pediatria em alguns outros locais. Acho que de importante assim na saúde, no momento, também tem o centro de oncologia. Falar em centro de oncologia... Vai sair, né? Está saindo, mas aí também tem outra forma de pensar. Tem que fazer o centro de oncologia? Tem. Mas tem que dar suporte para a Santa Casa. Aí vocês vão perguntar, por que Santa Casa? De fazer um centro de diagnóstico dentro da Santa Casa. Se você está tratando de câncer, tem alguns exames que são muito específicos e tem que ser feitos intra-hospitalares. Então não adianta você criar um centro de oncologia sem esses exames. E por que Santa Casa? Exatamente por causa disso. Se for fazer um exame mais elaborado, tem que ter respaldo de uma unidade hospitalar. Então, importante. Deixa eu aproveitar esse ensejo rapidinho da oncologia. Não sei se é algo da medicina ou se é algo governamental. Não se pode mudar a lei, caso for uma lei, para as mulheres que têm câncer de mama. Quando elas estão com câncer de mama, só tira o seio que tem o câncer. Não é possível já fazer a retirada dos dois? Não, aquilo que eu falei. SUS são diretrizes. Você tem que seguir aquilo. Todo mundo... Eu falei no começo, tripartite, Estado, União, Estado e município. Esses três têm que funcionar junto. Medicina, em termos de SUS, primária, secundária e terciária. Aquilo que for secundário e terciário, muitas das vezes, terciário, tudo em Leme não faz nada. Secundário, se precisar fazer fora, então a gente tem que mandar fora, foge das nossas mãos. Cai no SUS, eles vão fazer aquilo que está lá, não adianta. Porque são diretrizes, eles acham que isso é o que está sendo feito no momento. Mas eu não acredito que isso mude assim, tão já. Mas eu acho que a tendência é, conforme avançar as pesquisas, se eles concluírem que sim, o SUS tem certeza que vai colocar. Eu não sei se a porcentagem é muito grande, mas eu conheço pessoas que aconteceu isso. Tem aqui, passa por todo o processo de... químio e todo sofrimento, aí passa 2, 3, 4 anos, dali a pouco o outro seio também. Caso muito tá aí na mídia toda, a Angelina Jolie, que fez a retirada de uma, eu acho que fez a retirada da segunda, né? Então são assim, são modos de encarar a coisa, só que ela tá numa Europa, numa Suíça, onde for. E ela tem muito dinheiro também. E crianças não estão nascendo em Leme ou isso é uma fake news? Fake news. Eu cheguei a ouvir algumas pessoas falando, eu falei, pai, não é possível, né? Que não tá nascendo ninguém em Leme, será que é verdade isso? Não, fake news é 60, sempre foi base de 60, um pouquinho mais mês. Isso aí não adianta, isso aí é fake news.
Interessante. Eu achava que era fake news, mas eu tinha que perguntar. Mas vai nascer onde? Nos Estados Unidos? É? Só para nascer nos Estados Unidos. Eu vi pessoas falando que Agora tá em alta aí. mas tinha muita gente falando, nossa, o neném tá nascendo em Pirassununga no Goiararas. Não tá nascendo em Leme. Eu falei, cara, não é possível. Será que é verdade isso? Araras está numa dificuldade tremenda, Santa Casa. Fecha, não fecha, abre. Araras tá difícil. Todo mundo também critica, todo mundo não, muitas pessoas criticam a saúde em Leme, mas é muito simples, conversa com o pessoal da região. Você já vai entender. E essa dificuldade é porque na época do Bolsonaro ele deu muito dinheiro para as prefeituras e depois quando veio o Nini ele abaixou bastante o orçamento e aí as prefeituras começaram a sofrer ou não? Em termos de quê? De saúde? De dinheiro, para tudo. Porque eu sei que o governo federal manda dinheiro para cidades. Sim. E todo prefeito, inclusive já vi prefeito do PT falando, nossa, na época do Bolsonaro se via muito dinheiro. E de repente quando o Lula entrou, caiu muito, né, o dinheiro para cidades. Coincidiu com a pandemia também, eu acho. Sim, mas eu falo que às vezes a prefeitura está acostumada a receber 100 milhões, tô dando exemplo, tá? E aí de repente muda o governo e de repente começa a chegar a 50, e você tá com uma conta de bem mais do que isso por mês para manter. Tá, então agora vamos ser críticos ao governo federal. Quanto se gastou com aparelho? Quanto se gastou com Covid? Uma coisa que eu sempre estranhava. Você não tem dinheiro para nada. Para montar um hospital, não montar nada. Aí, de repente, fala, chegou 50 bilhões para se mandar para... Mas de onde vem esse dinheiro? O cofre é um só. Passou a pandemia, ok? Ficou o ônus. Agora nós vamos pagar. Quem que vai pagar? O povo vai pagar tudo que se gastou. Então, é só uma questão de... Só criou déficit, né? Só criou déficit. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Okay. Esse centro oncológico é para quimioterapia e radioterapia, Não. Seria? Centro oncológico seria para diagnóstico. Só diagnóstico. Só diagnóstico. Quimioterapia e radioterapia continua sendo fora de Leme. Eu não sei o que eles vão querer fazer. Não estou lá agora, então não posso responder. Eu não sei o que eles vão fazer. Mas fazer uma radioterapia, fazer um centro de quimioterapia não são coisas fáceis. Acredito até que eles pensem nisso, mas ainda vai um tempo. Agora, o que eu acho mais importante é o diagnóstico precoce. Então, isso tem que ter respaldo. Também não adianta falar, vou colocar um oncologista, mas e daí? Oncologista. Deu para entender onde eu quero chegar? Coloca um oncologista numa sala. Tem que ter um equipamento também. Não, né? não. Quem vai mandar para lá? Já viu onde eu quero chegar? Já. Não adianta você colocar um indivíduo aqui, tá, e agora ele fica sentado lá esperando as consultas. Quem vai mandar? Que suspeita. Então o cara que está na ponta, nas unidades básicas de saúde, tem que ter um mínimo de discernimento, de capacidade e de treinamento para saber, opa, isso aqui pode ser um câncer ou não. Tenho dúvida, mando para um oncologista. Mas se ele não fizer isso lá de ponta, não é aqui que vai resolver. A rede municipal hoje não tem oncologista. Não. Oncologista, assim, para fazer diagnóstico, não. Mas como não tem inúmeras outras especialidades. Agora, o que tem que se fazer funcionar, é as unidades básicas de saúde. Isso sim tem que fazer funcionar. Mas que nem hoje, se o médico lá na ponta ele tem uma suspeita de câncer, Sim. ele manda o paciente para onde? Tá, ele tem que fazer o diagnóstico. Aí é que tá. Aquilo que eu falei, o SUS tem as diretrizes, está aí para ser feito. Tá, se eu como médico, você me aparece com um gangro, com um íngue embaixo do braço, o que é que eu vou fazer? Se eu não suspeitar de câncer, eu achar que é uma doença infecto-contagiosa que está dando isso, por exemplo, uma toxoplasmose, por exemplo, que é a doença do gato, vou ficar boiando. Mas se eu falar, mas pode ser câncer, pela idade dele, emagreceu e tal, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar dar o diagnóstico. Eu vou pedir uma avaliação cirúrgica. Para quê? Para que ele faça uma biópsia. Se ele fizer isso, uma biópsia, a biópsia já vai vir. O que é, o que não é. Está resolvido o problema. O primeiro problema, que é a primária. A secundária seria o quê? Ir para um oncologista. Aí tem que mandar para fora. É isso que é o gargalo que vai espremendo. E aí, por isso que se tem essa ideia de criar esse centro oncológico, então. Sim, para tentar agilizar no diagnóstico, para tentar forçar, entre aspas, que isso caminhe mais rápido. Não estou falando que a rede pública não é capaz disso. Mas aí eu sempre vou usar a palavra, para mim é fatal na minha vida, fator humano. Ponto. Tem também algo que querendo ou não, está dentro da rede da saúde, que é a limpeza pública, que é o ecoponto.
Eu nunca vi uma cidade que tá ficando tão suja quanto agora. E eu não vou culpar a prefeitura por isso, porque o povo também tá jogando sujeira para todo lado. O povo não ajuda. E infelizmente nós só temos um ecoponto. Aí realmente o governo, realmente a prefeitura precisa ver esse lado. E por que saúde? Porque logo volta as chuvas, assim a gente torce. E chuva e sujeira, dali a pouco tá com dengue, com N coisas, escorpião, e aí as pessoas vão começar a depender mais de hospital. Tem gente que às vezes um pouquinho doente que fica já vai querer pegar uma fila do hospital, né? Adora uma fila. E aí a tendência é encher de novo, PAN, Santa Casa, sei lá o que for. O doutor acha que é possível, tem escutado isso, que se de fato vão fazer mais ecopontos na cidade? Tá, eu não diria, eu voltaria assim, lá para trás, porque você colocou uma situação, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a cidade tá suja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem duas formas de se aprender, quais são? Ou pelo amor ou pela dor. Tá sendo pelo amor? Não. Então eu já te respondi a pergunta. O ruim é quando a pessoa vai parar no hospital e ela não é a responsável, né? Sim. Porque a gente vê, ó, eu não tô nem falando em bairros humildes. Aqui na Avenida Carlo Bonfante, já cansaram de colocar cartazes. Lá em cima, perto da escola, né, Arlindo Fávaro, aquilo lá tá uma zona. E eu vejo, eles limpam, passam 2, 3 dias, tá sujo de novo. Então, às vezes, não é nem a pessoa que mora ali na frente. Às vezes, alguém durante a noite vai lá e joga. Tem que ter multa, tem que ter fiscalização, eu acho que é por aí. Na hora que começar a pesar no bolso, as coisas mudam. Sim, porque vendo Tribuna Livre e tal na internet, eu vejo às vezes a pessoa fala, olha, eu moro lá no Imperial, o ecoponto fica lá do outro lado da cidade. Então as pessoas falam, falta ecoponto, eu não tenho condição de ter uma saveira, uma caminhonete, levar, eu moro muito longe. É aquela conversa, né? Para São Paulo é perto, mas para Leme é proporcional, a distância é imensa. Exatamente. Mas eu acho que tem que aumentar sim. Eu acho que tudo que a gente faz que pode amenizar e melhorar e se pensar em reduzir essas doenças infecto-contagiosas, são doenças que estão cada vez, são sazonais, sobem, vêm, aparecem e voltam, a gente tem que combater. Mas eu acho que alguma coisa também tem que ser feita para que a população ajude de uma forma mais efetiva. E aquilo que eu estava falando. Só com conversa não está adiantando. É trabalhar na educação, né? A gente vai para alguns países aí, você não vê uma sujeira no chão. Né? Por quê? O povo Qual é a multa de você jogar um papel no Japão no chão? Sim, e também acho que o povo se educa, né? tem uma cultura, né? É uma questão cultural, né? A gente tem que entender isso. Uma vez eu fui, acho que acho que a primeira vez que eu fui no Central Park, andei um trechão, não encontrei uma sujeira. Aí eu encontrei uma lata de refrigerante em cima da mureta de uma pontinha lá. E eu brinquei com a minha mulher, né? Ó, passou um brasileiro aqui. Eu ia falar pra você, não era agora na Antártica, não, né? A gente tem. Às vezes tem umas ruas que a gente passa que dá nojo, né? O povo. Você pensa que a rua é uma lixeira, né? Tá difícil. Eu acho que as pessoas estão caminhando, assim, caminhando por um caminho muito ruim. Eu acho que a gente está perdendo. Primeiro, perdemos os valores, o valor da família. Segundo, antes você tinha uma preocupação em não ferir os seus antepassados. Eu sou fulano de tal, o meu pai, o que meu pai vai pensar? Hoje em dia acabou tudo isso. Eu acho que isso aqui está fazendo falta. E a gente também não tem uma unidade nacional. Isso que eu sempre falo. Tem alguma coisa cívica, ninguém está nem aí com mais nada. E daqui para pior, viu? Exatamente. Infelizmente. Se a gente não tratar a educação lá do início, no fundamental, realmente vai ser difícil. Doutor, e além da saúde, o doutor tem proposta em alguma outra área? Trabalhar, buscar alguma coisa em outras áreas que, além da saúde? Muita coisa tem que ser feita numa cidade. Eu acho que a gente tem que primeiro ver quais são as prioridades. Eu acho que no momento agora, a maior prioridade de Leme tem sido a saúde. Tem sido a saúde por quê? Porque se faltar água para você arruma do vizinho, fecha, xinga, mas tudo bem. Mas se o seu filho tiver com febre, se não tiver atendimento, as coisas vão azedar e vão azedar mesmo. Então eu sempre me preocupo mais com a saúde, porque o resto é só uma questão assim de zeladoria. Se você tem a pessoa certa, no lugar certo, as coisas funcionam. Vamos cortar a árvore, vamos fazer calçadinha. Só maquiar, não que outras secretarias tenham importância, uma secretaria de fazenda, administração, eu acho que isso é extremamente importante e dentro de uma cidade, mas no momento agora eu me preocupo mais com a saúde.
E o resto que eu estou dizendo. Isso é zeladoria. Isso é bom também, né? Porque às vezes a gente conversa com um candidato que ele quer fazer tudo, né? E a pessoa que às vezes quer fazer tudo não acaba não fazendo nada. Então, assim, quando a gente tem um foco, tem uma prioridade, a gente vai focar nela, né? Sim, sem dúvida alguma. Porque não tem sentido eu querer entrar em outras áreas que eu acho que não é o maior problema da cidade no momento. Sim. Porque aquilo que está sendo feito, iluminação, você vê que o lixo, mesmo do Ecoponto, está tendo algumas dificuldades, mas está indo. Indústrias estão acertando os espaços para que a indústria venha. Então, o Leme está assim. A gente vê que está progredindo. Só comparar Leme de 20 anos atrás e hoje a gente vê que muita coisa melhorou. Muita coisa deixou de ser feita. Óbvio, deixou, porque o nosso cobertor, num país em desenvolvimento, é curto. Você puxa de um lado, falta do outro. Mas dentro daquilo, dentro das propostas que tiveram os prefeitos, eu acho que caminharam. O novo prefeito, né, seja o atual ou ganhe o outro candidato, pega a cidade já num certo patamar, né? É fácil continuar dali, né? Do que eu estou aqui em Leme há 30 anos e eu até falei isso na entrevista que a gente teve com o candidato, um dos candidatos a prefeito. E eu comentei que há 30 anos atrás, quando eu cheguei, os bairros periféricos não tinha asfalto na cidade. Sim, Araras era toda asfaltada e aqui você andava, aqui Santa Marta, esse entorno, assim, não tinha asfalto. Primavera, aquela região toda, tudo terrão no chão. Hoje existem leis que o loteamento tem que sair com asfalto, né? Mas Sim. naquele tempo não tinha. Não tinha. E é uma pena. Mas a cidade já está num certo nível, acho que é continuar e melhorar. Mas nós sabemos que o doutor está junto aí com o atual prefeito, supondo que ganhe o outro candidato. Né? Nós tivemos a entrevista com o candidato, e não sei que hora, quando vão assistir essa entrevista aqui, mas hoje à noite nós teremos a entrevista com o outro candidato, o atual prefeito. Essa entrevista ela já vai antes, vai às 18 horas. Então quem assistir vai saber que hoje tem entrevista com Na sequência, você vai sair dessa, já tem outra para assistir. Com o candidato e atual prefeito. Né, nós não sabemos, não temos assim uma pesquisa, né? Quem vai ganhar a eleição, supondo que ganhe não o atual prefeito, mas o outro, atuação na área da saúde, haverá diferença, haverá problemas, haverá dificuldades? Ou o doutor acha que dá para continuar e melhorar? Fala se sair um ou entrar outro? Eu digo que o atual prefeito, né, que você apoia, Sim. não ganhe o outro candidato. Uhum. Muda alguma coisa no seu ponto de vista, de projetos, de ideias para a saúde? Muda. Eu acho que muda muita coisa. Porque, primeiro, o atual que está aí já está no trilho da carruagem. Então ele já sabe as coisas que estão acontecendo, dos projetos, de como está andando, da onde está vindo o dinheiro. Agora, entrar um novo, começar tudo de novo, de estaca zero, saber o que vai acontecer, e também ele vai querer colocar as mudanças que ele achar melhor, vai trocar pessoal, vai trocar gente de secretarias. Isso aí muda muito. Essas mudanças aí, depois vai 1, 2 anos para entrar no ritmo de novo. E sempre quem perde com isso é a população. Mas de qualquer forma, a gente espera que o atual continue, a gente tem certeza que vai continuar, e lá na frente a gente vai ver que vai ser a melhor proposta, a melhor forma de a gente ter encarado essas eleições. Ok. Muito bom. Mais uma coisa, primeiramente, mais uma vez, obrigado por ter vindo. E eu que agradeço a forma amável que vocês me receberam. Vocês são duas pessoas muito simpáticas, tanto é que estão fazendo sucesso. Bonitas também, bonitas, tanto é que estão fazendo o sucesso que fazem aí. Isso é muito prazeroso estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado. A gente falou várias coisas, a gente só não falou uma coisa. Qual que é o número, doutor? 40888. 40888. Aí tá facinho, ó. Legal. O Instagram é @doutor Gustavo Leme. E é escrito doutor, não é DR, é doutor mesmo. Gustavo Leme. Eu vi no Instagram aqui, uma rápida olhada que eu dei, que o doutor recebeu um prêmio como secretário de saúde em 2011, né? Sim, é verdade. Em 2011 nós estivemos em Santa Catarina recebendo um prêmio
Alguém vai perguntar, mas como é que chegaram a essa conclusão? Porque tem os índices, mortalidade, tem o índice de natalidade, enfim, quantas pessoas atenderam, de forma que atendeu, Então tem um monte de coisa. E eles fazem tudo um checklist e nós ficamos entre as 100 cidades com melhor desempenho na saúde. Eu fui lá receber um prêmio com os 100 melhores secretários da saúde neste ano aí em Santa Catarina. Para mim foi muito bom, porque eu acho que estava na segunda vez e fui agraciado com uma honraria desse tamanho. Para mim foi muito bom. Motivo assim pessoal de orgulho. Eu tenho que falar isso porque isso transformou toda a minha vida no sentido de que estou no caminho certo, então vou continuar. Isso é ótimo, né? Porque é reflexo do bom trabalho. Sim. Então é isso aí. Leme, querendo ou não, né? O pai estava falando agora há pouco, né? Algumas pessoas podem falar, nossa, mas tem tanta coisa para fazer, e começa a reclamar, mas às vezes a pessoa não sabe como está Araras, como está Pirassununga. Lembrar, né, só interrompendo, lembrar que se a pessoa pesquisar, vai no Google lá, né, procura lá renda per capita das cidades, Leme não é dos maiores, né? Cidades da região, nós citamos Araras, Sim. né? Por causa de indústrias grandes lá, a renda per capita é bem maior que Leme, né? Então, que cidades deveriam estar num patamar bem maior e não está, infelizmente, né? A gente não torce contra, né? Muito pelo contrário, mas infelizmente não está, né? Mas eu acho assim, uma coisa que é termômetro para a gente poder avaliar isso, são números e pode ter uma variação de uma para outra, mas você pergunta assim, para as pessoas que vieram de fora, que mudaram para Leme não faz muito tempo, você pergunta para ela, como é que você está achando de Leme? Estou adorando essa cidade, o aluguel não é tão caro como nas outras, tá uma certa dificuldade de emprego, mas consegui trabalhar, enfim, você pergunta aqueles que vieram de fora, que pode fazer a comparação, a satisfação que eles estão tendo com a cidade de Leme. Isso para nós é um termômetro dos melhores que tem para a gente medir qual é a capacidade da cidade em absorver esse pessoal e tratar eles de uma forma mais decente, com saúde, com educação, com impostos, enfim, com toda essa mecânica que você havia me perguntado das demais secretarias. Muito bom. Eu interrompi o que você estava falando. Você não vai lembrar mais? Não, eu quis dizer que a gente, de forma apartidária, né, não querendo falar que Leme evoluiu, que Leme tem crescido, mas é que às vezes as pessoas reclamam muito, mas elas não sabem como estão as cidades vizinhas. E aí você me cortou, mas na verdade respondeu a pergunta, de certa forma. Porque apesar da cidade ser mais rica, ela já está passando por dificuldades maiores. O doutor falou agora, por exemplo, Santa Casa de Araras está, e eu não ouvi, não é a primeira vez que eu escuto isso, que a Santa Casa de Araras está numa situação difícil. E falam a mesma coisa de Pirassununga. Pirassununga teve 1000 problemas, enfim, Leme com todas as dificuldades que tem, posso te garantir que está ainda numa situação mais privilegiada em relação à nossa região, sem dúvida alguma. No fim, tudo é gestão, né? Porque uma cidade se compara a uma casa, se compara a uma empresa, é mais complexo, mas se não fizer uma boa gestão, pode ter o dinheiro que for, né? Sem dúvida alguma, porque dinheiro é finito, né? Principalmente no país que a gente vive, que as coisas são tudo medidas. E Leme nessa forma, em termos de gestão, nós tivemos bom gestor anteriormente que vem passando assim a sua experiência para o atual, e isso é importante para a gente. Sim, e deu para ver que o doutor é bem estudado. Eu acho que nos próximos anos, em relação ao governo federal, estadual e municipal, as coisas tendem a melhorar ou você acha que não? Nós vamos ter muitos problemas no futuro. Primeiro, está aí na mídia nacional, essa polarização. E eu sempre acho que tem polarização porque nós não temos unidade nacional. Nós não temos guerra, nós não temos dificuldade com fronteira, com outros países, então a gente não tem uma coisa que se unir e todos juntos trabalhar. Mas, na minha opinião, vai piorar, porque nós vamos começar a entrar numa crise daqui para frente. Não penso que as coisas vão ser muito simples assim. E agora começa aquele cabo de guerra, né? Quem pode mais, chora menos. E o que a gente tem visto aí é uma luta assim, dia a dia. Um criticando o outro criticando o anterior. E isso não leva a nada. Ninguém fala em melhorar as coisas no país. Eu acho que se a gente for ver da forma que eles estão levando as coisas, levando a nossa política, não é o caminho certo. Que pode ser agora no momento, mas lá na frente vai penalizar principalmente a classe média.
com essa alteração dos impostos, com essa tendência do nosso presidente a tomar alguns rumos que nem sempre para a classe mundial é a mais desejável. E nós temos que lembrar que sempre os nossos parceiros foram do lado de cá, não do lado de lá. Isso está tomando um rumo que a gente não sabe onde vai chegar, mas não vai ser muito bom para a gente, não. Doutor, gostaria de deixar alguma mensagem pro povo? A mensagem... Inclusive, se quiser, inclusive, olhar para esta câmera Tá também. bom. Eu só gostaria de deixar a mensagem para vocês, que eu estou aqui procurando ocupar uma cadeira no nosso legislativo, porque tem uma experiência já de longa data e isso vai fazer a diferença. Não adianta, que nem dizia um tio meu, modéstia às favas. Ou eu falo ou eu não falo. Eu tenho que ser honesto com vocês. Promessas, não adianta ficar fazendo promessas mirabolantes aqui que não vai ser cumprido. Mas uma coisa é certa. Vou procurar fazer o melhor possível, como fiz nos últimos anos. Falível que sou, não sou uma pessoa perfeita, mas estou aberto ao diálogo e te provar por que agir naquela situação. E tenho certeza que vocês, do meu lado, vão ter sempre uma pessoa amiga, humana e que sempre pensa, uma palavra que já falei aqui 3 a 4 vezes, no fator humano. Isso é fundamental na vida e no relacionamento entre as pessoas. Muito bom. É @Dr. Gustavo Leme, o número é 40888. Vote consciente, né? Vote consciente, pesquise os candidatos, não venda o seu voto, porque são 4 anos depois que a população, que você, que nós, vamos sofrer se voltarmos às pessoas erradas. Está acontecendo muito isso de compra de voto em bairros, através de vereadores ou não? É difícil falar, porque esses últimos tempos eu tive meio no estaleiro. Meio offline. Offline, mas... Brasil, mostra a sua cara. Conversa sempre tem, né? Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado e boa sorte. Uma belíssima tarde aqui, passei agradável, me descontraiu. Muito eu bom. estava meio deprimido em casa, mas isso aqui me levantou. E foi a primeira vez no podcast? Primeiro podcast, estou estreando com vocês. Eleito, vai voltar? Volto. Não, e não eleito, vai voltar também. Volto também, né? Falar de medicina, falar de falar o que história. vocês quiserem. Ai, que bom. Não, Estamos mas aí à disposição desejamos naquilo sorte. que tiver no meu alcance, é óbvio. Muito bom. desejamos sorte para Legal. o Boa doutor. sorte e sucesso Obrigado. nessa caminhada. Vamos lá, vamos chegar. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Muito bom. É isso aí. Pessoal, muito obrigado para você que está assistindo. Curte a página, segue aí o nosso YouTube. Também, se caso quiser seguir os perfis, eu passei só o perfil do doutor, né? Que mais uma vez eu vou passar, doutor Gustavo Leme. O nosso também, @tiferrara e @noidirjferrara. Para você poder continuar aí acompanhando a gente, né? O nosso intuito é esse: trazer informação, falar de empreendedorismo, falar de tecnologia, falar de religião, falar um pouco de tudo. E hoje ainda tem o Claudemir, o candidato a prefeito. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. É. Obrigado.